Boa tarde, gente. É o seguinte, eu vou dar continuidade ao que eu vinha trabalhando com vocês desde da sessão passada, quando eu falei de uma pessoa que me procurou meio que para eu dar uma cola sobre um fenômeno psicossomático. E eu falei para vocês da gravidade disso, né? Então, eu resolvi pegar o Lacan aqui no seminário, que justamente ele trata da ética, da psicanálise e da perversão. E ele é de 1959, 1960, o capítulo 15, ele fala do gozo da transgressão. E aí ele vai começar a falar dos analistas jovens. Esse capítulo é grande, vamos ler por partes. Ele fala da barreira diante do gozo, que é onde a gente vai começar hoje. E ele fala de outras tantas coisas também. O respeito da imagem do outro, Sade, que é um autor perverso, sua fantasia e sua doutrina, Metipsemos, quer dizer, mesmo em mim o que está no coração de mim mesmo, que traz um vazio desgraçado, e fala também de despedaçado e indestrutível. Como está na moda agora a transgressão, né? Ninguém quer cumprir lei, todo mundo quer passar por cima da lei. Tem gente que finge até que não existe o Covid, tem gente que finge que não existe o Covid porque a economia não pode parar. Isso com grandes empresários dizendo, não, eu tenho a caixa para segurar 2 anos, calma, né? Ou a gente sabendo que o governo tem de onde desengavar, sim, basta que ele vá buscar, né? E sabendo que um vírus que é uma pandemia não é uma brincadeira. Vamos seguindo, vamos ao Lacan. Ele diz, anunciei-lhes que falaria de Sade. Sade é esse autor perverso que escreve umas coisas obscenas. E tá na moda, né? Falar obscenidades. Continua ele. Não é sem uma certa contrariedade pelo corte das férias, ele tinha acabado de voltar das férias, que serão prolongadas, que abordo aqui este assunto. Aliás, elas ainda virão as férias. Eles vão entrar numa quarentena, nós já estamos nela. Gostaria pelo menos de esclarecer durante esta lição o mal entendido latente que se poderia produzir quanto ao fato de que abordar Saad, esse autor perverso de quem eu já falei, estaria para nós vinculado a uma maneira completamente exterior de nos considerarmos pioneiros militando sobre os limites. Ou seja, nós vamos tratar dos limites. A partir de quê? De uma maneira exterior de ver a coisa. Né? Sade você encontra o Marquês de Sade na literatura. Né? Seria por função, por profissão, que estaríamos destinados, por assim dizer, a cutucar os extremos. E Sade, nesse sentido, seria nosso parente ou nosso precursor e abriria não sei que impasse, aberração ou aporia é dúvida, incerteza, impasse, ou seria até mesmo, por que não, recomendado segui-lo no que diz respeito ao campo ético que escolhemos explorar este ano. Então, nesse caso, o Sade vai ser um parente, porque né, tem um parentesco com a perversão que o analista, às vezes, faz dentro da própria clínica. Na última vez que eu falei com vocês, eu estava aborrecida porque uma pessoa queria tratar de um fenômeno psicossomático de arrancadinho. Dessa vez eu vim aqui porque encontrei na rede o seguinte, uma mulher estava há 13 anos se tratando pelo SUS
com uma depressão que não estava sendo resolvida. Acontece que com a vinda do Covid, a preocupação dela é que a filha dela apareceu muito mal. Então ela estava pedindo ajuda no Facebook. Ninguém se deu ao trabalho de dizer, olha, o meu nome é fulano de tal, você dá um Google em mim e vê se te agrada o meu trabalho, se as coisas que eu escrevi, ou se você me encontra no LinkedIn com tais e tais artigos, ou o livro que eu escrevi. Não, todo mundo deu o telefone para a mulher. Ora, isso não dá à mulher nenhuma certeza de que essa pessoa vai poder resolver o problema dela e da filha, que estão passando por um problema aflitivo nesse momento, de depressão e de muita angústia ao mesmo tempo, por conta de ver a mortandade que o Covid está causando, ou o medo mesmo que ele está trazendo para as pessoas, ou a instabilidade no país, porque com o tipo de governo que nós estamos tendo, de um lado as pessoas governam o país e seguram, e de outro o presidente a cada hora diz uma coisa diferente ou inventa uma história, meio que, como disse o Heleno, que gosta dele, ele gosta de sujar sempre uma piscina quando ele vê que a piscina está limpa. Isso foi uma jornalista que disse agora no jornal da Globo News. Então, nós estamos passando por isso o tempo inteiro. É extremamente importante, continua Lacan, dissipar este mal-entendido, que é solidário de um certo número de outros, contra os quais navego na progressão que tento fazer diante de vocês. Vocês lembram que o Lacan, nessa época, ele estava com a Sociedade Francesa de Psicanálise já, e ele tinha saído da associação lá de Paris. Então, ele continuava numa briga para ver se ele conseguia botar a instituição dele dentro da Associação Internacional de Psicanálise. Mas ele não queria abrir mão da ética da psicanálise. Ele não queria abrir mão de devolver a psicanálise aos seus objetivos fundamentais. E ele brigava com os colegas dele. Isso é 1959, 60. Ele ainda tinha a ilusão de que ele poderia inscrever a instituição dele na Associação Internacional de Psicanálise como uma outra instituição em Paris, porque já existia a Sociedade de Paris, de onde ele saiu, né? Bom, quem não sabe a história, leia Elisabeth Roudinesco, por exemplo, 100 anos de psicanálise, segundo volume. Muito bom. Ele vai embora. O campo que este ano exploramos não é para nós apenas algo interessante, num sentido puramente externo. Não é só de um de lá de fora. Diria até mesmo que, até certo ponto, esse campo pode comportar para vocês, público, porque ele está falando para o grupo dele. No entanto, tão paciente e fiel não deve ser negligenciado. Ele tem seu sentido próprio. É claro que, na medida em que falo para vocês, tento interessá-los. Isso faz parte do gênero, quer dizer, da forma dele fazer o trabalho dele, da espécie de trabalho que ele faz, do tipo de trabalho. Mas a ordem de comunicação que nos vincula não é forçosamente destinada a evitar o que a arte daquele que ensina, quer dizer, ele próprio, Lacan, consiste normalmente em proscrever, em expulsar, em proibir, em banir, em extinguir. Ou seja, ele não vai aceitar os ditames da Associação Internacional de Psicanálise na forma como a clínica estava sendo levada. Para comparar dois públicos, se conseguir interessar o de Bruxelas, tanto melhor,
mas não é absolutamente no mesmo sentido que vocês aqui estão interessados pelo que ensino. Se eu me colocasse na perspectiva do que existe e que é humanamente tão sensível e tão válido na posição não do jovem analista, mas do analista que começa a atender e a exercer seu ofício. É por isso que eu falei que eu não sei se a mulher era jovem analista ou se ela já é velha, mas está aprendendo. Eu diria que é concebível que o que tento articular sob o título da ética da psicanálise se choque com a dimensão do que eu poderia chamar de a pastoral analítica. Porque ao outro lado, na Associação de Paris, no grupo de Paris, eles são uma espécie de rebanho fazendo o que era na época a teoria da técnica. Era uma norma, coisa toda igualzinha para todo mundo. Ainda que, ao que viso, eu tenha dado seu título nobre, seu título eterno. Um título menos gracioso seria aquele inventado por um dos autores mais repugnantes de nossa época, o conforto intelectual. No lugar da pastoral analítica, vocês podem usar o conforto intelectual. A questão de como fazer pode, com efeito, engendrar uma impaciência ou até mesmo uma decepção diante do fato de tomar as coisas no nível que não é, ao que parece, o de nossa técnica, a partir da qual é a sua promessa, muitas coisas devam resolver-se. Pois bem, muitas coisas, mas não tudo. E o fato de ela nos colocar à espreita de algo que pode apresentar-se como um impasse, ou até mesmo um dilaceramento, não deve forçosamente nos desviar os olhos disso, mesmo que isso fosse todo o resultado de nossa ação. Esse jovem que se instala em sua função de analista é o que eu poderia chamar de seu esqueleto, que fará de sua ação algo de verdadeiro, de modo algum, esse movimento em direção a 1000 formas, sempre prestes a voltar atrás e a se atrapalhar num círculo, cuja imagem é fornecida há algum tempo por certas explorações. Portanto, não é de modo mal que aqui seja denunciado o que, de uma presença de segurança certamente útil no exercício profissional, a psicanálise não é uma profissão, pode impregnar não sei que de segurança sentimental por meio da qual esses sujeitos que suponham na bifurcação de sua existência se encontram aprisionados por uma enfatuação, que é a fonte de uma decepção íntima, como também de uma reivindicação secreta. Enfatuação é o ato ou o efeito de enfatuar. Enfatuar é empavonear, é se vangloriar, é se tornar arrogante, é se tornar vaidoso. Então, ele está chamando a atenção dos analistas para tomar muito cuidado. Nós não somos profissionais, a gente não larga o lápis às 5 horas da tarde e vai embora para casa. Nós exercemos um sacerdócio. E a gente não pode fazer de conta que a gente é analista. Continua ele
Eis certamente contra o que se deve lutar para progredir. A perspectiva dos fins éticos da psicanálise, tal como tento aqui mostrar-lhes sua dimensão. Ela não é forçosamente derradeira, mas deveras encontrada imediatamente. Então, essa perspectiva, ela não é derradeira, mas ela é sempre encontrada imediatamente. A gente vê, enxerga. Aí eu vou mais um pedacinho, agora ele entra na primeira parte. Até o presente, nosso caminho levou-nos a um ponto que eu chamaria de o paradoxo do gozo. Paradoxo são dois termos que rompem a doxa, né? E do gozo. O gozo é prazer e desprazer. O gozo, volúpio, orgasmo, enfim. Ele é prazer e desprazer simultaneamente. O paradoxo do gozo introduz sua problemática nessa dialética, quer dizer, nessa lógica, nesse debate, nesse diálogo de felicidade, onde nós, analistas, quem sabe, talvez nos tenhamos imprudentemente aventurado. Aprendemo-lo em mais de um detalhe, como o que surge mais comumente em nossa experiência. Essa história de felicidade, a gente sabe que não é bem assim. E Lacan bate em cima disso. Mas para conduzi-los até lá e vinculá-lo a uma trama, tomei dessa vez o caminho do enigma, quer dizer, do mistério, do obscuro, de sua relação com a lei. Dessa relação, desse paradoxo do gozo com a lei, que adquire toda a sua relevância da estranheza em que para nós se situa a existência dessa lei. Lei aí com letra maiúscula, na medida em que há muito tempo ensinei-lhes a considerá-la como que fundada no outro, grande outro, ou seja, nos sócios, no entorno, nos vários outros que estão à volta, ou que, mesmo que você tenha como ideais, que estão no seu mundo, mas não é o outrozinho com quem você estabelece uma relação. Então, é fundada neste grande outro, nesses sócios que você está imerso, é que você vai considerar essa questão dessa lei. Bom, parando aqui, a gente vai continuar com Lacan para trabalhar o paradoxo do gozo aqui. No início, a gente está aqui ainda, mas, na verdade, a gente vai trabalhar com a questão do gozo da transgressão, tanto da transgressão do analista, como de todas as transgressões que nós estamos vendo acontecer dentro do nosso próprio país. Tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima.